Graça e a paz do Senhor Jesus esteja em seu coração. Que alegria estarmos aqui para ouvir a voz do Senhor por meio da palavra dele. Essa palavra que é viva, que é eficaz, que produz transformação, que nos traz fé, que nos alimenta espiritualmente, que nos inspira. Essa é a palavra do Senhor e nós estamos aqui para recebê-la em nome de Jesus. É por acaso que você está aqui hoje, com certeza Deus te trouxe aqui para ministrar algo no seu coração, para compartilhar verdades poderosas que vão marcar a sua vida, que vão te alimentar espiritualmente e que você vai sair daqui cheio de fé e de alegria em nome de Jesus. Vamos orar para que o Espírito Santo fale conosco, amém? Pai, nessa hora nós apenas nos rendemos a Ti e queremos agora ouvir a Tua voz, não a voz de um homem, mas a voz do Teu Espírito no nosso coração. Fala conosco, em o nome do Senhor Jesus é que nós te pedimos. Amém, amém, aleluia, glória a Deus. É uma alegria poder ministrar ao seu coração a palavra de Deus. E nós vimos que Davi, ele havia sido perseguido por Saul, né? Havia uma perseguição ali. Davi estava no palácio, porém havia então a perseguição de Saul contra Davi, ao ponto então de Jonatas, o filho de Saul, falar com Davi que realmente seu pai estava contra ele. E vocês lembram da história da flecha que nós falamos ontem, e então Davi entendeu que não dava mais para viver no palácio junto com Saul, porque era grande a perseguição e que Saul queria matá-lo. Então ele foge. E hoje eu gostaria então de compartilhar sobre a caverna de Adulão, como também as atitudes de Davi diante de outras perseguições, outras duas perseguições que Davi sofreu por causa de Saul, o rei ali de Israel naquele momento. Mas vamos lá para 1 Samuel capítulo 22, vamos compartilhar essa história poderosa da caverna de Adulão. Você já deve ter ouvido sobre ela. Davi retirou-se dali e se refugiou na caverna de Adulão. Quando ouviram isso, seus irmãos e toda a casa de seu pai desceram ali para ter com ele. Ajuntaram-se a ele os homens que achavam em aperto, e todo homem endividado, e todos os amargurados de espírito. E ele se fez chefe deles, e eram com eles uns 400 homens. Então essa aqui é a famosa caverna de Adulão. Enquanto Davi fugia de Saul, ele se escondeu. Ele passou antes pela cidade de Nob, e ele foi até ali, onde ele pegou a espada de Golias, ali com Aimeleque, um sacerdote. Depois ele vai para outro lugar, Aquis, né? Até esse rei Aquis, e ali ele se faz de doido, né? Para não ser morto, porque ele sabia que era Davi, fazia parte do exército de Saul. Então ele se faz de doido e ele continua a sua jornada e chega a esse lugar, que é na caverna de Adulão, onde ali se reúne ali uns 400 homens. Mas é interessante o tipo de homens que se ajuntaram com Davi naquela caverna, né? E depois, se a gente fosse ler apenas a história deles, ou o que eles fizeram, e como eles foram homens matadores gigantes, como eles foram guerreiros, e que a Bíblia menciona os seus grandes feitos, a nobreza deles, nós nunca imaginaríamos como eles começaram. E quem eram eles? E como se tornaram então esses homens valentes? Mas graças a Deus pela palavra de Deus que mostra como chegaram esses homens aqui diante de Davi. Depois Davi se fez chefe sobre eles, Davi se tornou uma liderança. Daqui a pouco Davi, ele seguiu em frente com esses homens que depois se tornaram ali parte do seu exército
quando Davi se tornou rei. Então você vê que esses homens, eles tinham três características, três coisas que nós vemos aqui. Primeiro, eram homens em aperto. Homens, essa palavra aperto, no original, significa pressionado. Eram homens que estavam vivendo dias de pressão. E você sabe, a pressão causa cansaço da alma. A pressão causa, daqui a pouco nós vamos ver aqui, amargura. Há tantas pressões, tantas circunstâncias difíceis que aqueles homens estavam passando e enfrentando. Mas diante daquele aperto, eles se ajuntaram com Davi. Davi, lembra? O nome dele significa amado. E com certeza eles foram amados. Com certeza Deus deu a graça para Davi de inspirá-los, de realmente trazer a eles uma atitude de valentes, de nobreza que Davi já tinha. E aí nós sabemos que nós também podemos ser esses valentes do Senhor. Os valentes de Deus, não é verdade? Nessa terra. Mas às vezes estamos pressionados. Às vezes as pressões são muitas. Agora mesmo talvez você está me ouvindo e você está com muitas pressões. Mas deixa eu te dizer, lá em João 16:33, diz assim: essas coisas eu tenho dito para que tenhais paz em mim. No mundo passais por aflições. Mesma coisa, pressões. Mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. Em outras palavras, se eu venci, você vai vencer também. Essa é a palavra de Deus para você. Você pode sim ser um valente do Senhor. Você pode sim conquistar coisas no Senhor nesses dias. Você sim pode ser um instrumento de graça e de favor na vida de outros, sim. Mesmo passando por momentos de aperto. Mesmo passando por momentos de pressão. Então as pressões são inevitáveis na vida. Elas vêm até nós. E eu sei que às vezes nessa pressão que nós sofremos, nós tendemos a ficarmos amargurados, tendemos a ficarmos cansados da nossa alma, não querendo mais fazer nada. Mas sabe de uma coisa? Foi a partir de homens pressionados que Davi então começou a ter ali e a gerar valentes, guerreiros, homens que se dispuseram a dar a própria vida em favor do rei. Veja, e às vezes nós pensamos que Deus só chama pessoas prontas, mas deixa eu te dizer, se você tem passado por pressões, eu quero dizer que Deus quer usar você no meio da pressão. Porque é o seguinte, porque no meio da pressão é que o poder é gerado. É debaixo da pressão, ali da panela de pressão, que o alimento cozinha, não é verdade? Assim também nós cremos que no momento da pressão, também nós vamos ver o fluir de vida que sairá do nosso interior em nome de Jesus. Então, Deus não está limitado. Ele pode, quer e vai te usar. Apenas se renda a Ele, apenas se achegue a Ele e deixa Ele fazer de você um grande homem de Deus, uma grande mulher de Deus. Não tenha receios dos momentos de pressão, porque são nesses momentos que Deus está nos forjando, está trabalhando em nós para que possamos ser homens e mulheres de Deus nessa terra. A Bíblia também diz, Mateus 11:28, vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, está um sobrepeso, uma pressão, e eu vos aliviarei. Quando você vai para Jesus, você sente então um alívio. E nesse estar com Jesus, você tem a fé para prosseguir, a fé para continuar, a fé para avançar, a fé para conquistar, a fé para ir adiante. E Deus tira de você todo o cansaço da sua alma e te dá a paz. Mas em segundo lugar, nós vemos que esses homens que se juntaram a Davi eram homens endividados. E certamente eles carregavam também esse peso da dívida. Entende? Que é algo muito ruim. Só quem já passou pela dívida sabe o peso que é. Então existe um peso. E eles estavam ali naquela situação. Mas sabe de uma coisa? Nós também estávamos em dívida. E a nossa dívida foi paga.
Lá em Colossenses capítulo 2, versículo 14, diz assim: tendo cancelado o escrito de dívida que era contra nós e que constava de ordenanças, o qual nos era prejudicial, removeu inteiramente, encravando-a na cruz. Na cruz, a nossa dívida foi paga. Nós somos livres daquele que nós devíamos, que era o diabo. Então nós estávamos endividados, nós estávamos presos, nós estávamos com a dívida impagável. Mas graças a Deus por Jesus Cristo, que naquela cruz pagou a minha e a sua dívida. Aleluia! E por causa disso agora você não é mais escravo do diabo, você não pertence mais a ele, você não precisa mais viver uma vida na dívida do diabo. Você não está mais preso ali. Você agora está livre para viver uma nova vida em Cristo Jesus. Porque o sangue de Jesus foi o pagamento da nossa dívida. Naquela cruz, o Senhor pagou a nossa dívida. E agora nós somos livres. Agora temos paz com Deus. Agora podemos viver a vida para Ele. Podemos agora entregar nossa vida para o nosso Senhor, porque a nossa dívida foi paga. Esses homens endividados, esses homens aqui de Davi estavam endividados. Assim como nós também estávamos endividados. Mas a dívida foi paga. E porque a dívida foi paga, com certeza agora nós podemos viver livremente. Sem culpa, sem condenação. Sem receios, sem medos. Essa é a nossa vida. Éramos aqueles que estávamos pressionados, mas agora nós encontramos vida no Senhor. E agora nós temos o fluir do Espírito em nós, mesmo diante das pressões, também diante da dívida, nós já vemos que nós já foram pagas as nossas dívidas, que nós tínhamos para com o diabo, nosso inimigo, mas agora somos livres, agora pertencemos a outro reino, pertencemos ao reino de Deus, porque fomos comprados de volta a Ele. Mas terceiro, nós vemos que esses homens eram amargurados de espírito, ou seja, toda essa pressão, toda essa dívida, com certeza produziram homens amargurados, homens que estavam feridos. Mas deixa eu te dizer, na cruz, o Senhor trouxe então o remédio. E a cruz foi, na verdade, o remédio para nós, para as nossas feridas, para aquilo que nos prejudicava, para aquilo que nos apertava, nos angustiava. Agora nós somos livres. Eu sei que o mundo, as circunstâncias difíceis trazem amarguras, trazem feridas, mas deixa eu te dizer, nós cremos, e essa é a verdade da palavra de Deus, que na cruz nós fomos sarados, pelas suas pisaduras nós fomos sarados. E aí nós já vimos isso aqui nesse ano, quando nós falamos acerca das águas de Mara, quando o povo de Israel saiu do Egito, eles passaram pelo Mar Vermelho, e então eles chegaram às águas de Mara, e eram águas amargas. E é interessante que ali o povo murmurou, porque as águas eram amargas. Moisés foi até o Senhor, e o Senhor disse, olha, jogue o madeiro nas águas. E ele então jogou o madeiro nas águas, é que as águas se tornaram doces. O que aconteceu? Ele só jogou o madeiro. Mas o que é o madeiro? O madeiro é a cruz. Aponta para Jesus. Então, na cruz, nossa vida que antes era amarga, agora se torna doce. Então, quando nós trazemos a cruz de Cristo para as nossas vidas, nós então sabemos o que nós já somos nele, que nós já fomos perdoados. E se fomos perdoados, também perdoamos. E nós somos restaurados, nós somos transformados de glória em glória. Cada dia mais nos parecemos mais com Cristo. O fato de você estar aqui contemplando a palavra te transforma, tira toda a amargura, tira todo o cansaço de alma, tira todo o peso e te faz um valente, e te faz um guerreiro, e te faz ser aquele que se posiciona no mundo espiritual. Eu sei que o diabo tem tentado te paralisar, mas saiba de uma coisa, se o Senhor é por você, quem será contra você? Eu quero dizer para você
que Deus também não vai te deixar sozinho. Ele talvez vai, nesses dias, trazer pessoas. E talvez você vai olhar para essas pessoas e pensar que talvez não sejam as melhores. Talvez vão ser pessoas em aperto. Talvez vão ser pessoas endividadas. Talvez vão ser pessoas amarguradas de espírito, mas são esses que Deus quer unir com você para fazer uma grande obra. São com esses que Deus vai fazer o extraordinário. Sabe, às vezes nós ficamos esperando pessoas prontas na nossa célula, na nossa igreja, mas sabe de uma coisa? Deus está trazendo aqueles que vão se tornar grandes valentes, grandes homens e mulheres de Deus, e nós seremos esse instrumento de Deus também para conduzi-los em nome do Senhor Jesus. Assim como nós também chegamos até o Senhor cheios de pressão, cheios de dívidas, cheios de culpa, cheios de medo, cheios de tantas coisas, cheios de amargura, mas que Ele tem nos restaurado a cada dia. Aleluia! E Deus também vai trazer outros para perto de nós, para serem também transformados e mudados e se tornarem grandes homens de Deus, grandes mulheres de Deus, em nome de Jesus. E não é por acaso que você está aqui me ouvindo hoje, porque com certeza Deus também vai te dar os seus valentes, aqueles que vão estar junto com você, aqueles que vão andar em unidade, no mesmo espírito, no mesmo coração. Sabe, nessa vida nós não andamos sozinhos, nós precisamos uns dos outros, e Deus sabe aqueles que Deus realmente já separou para estar conosco. Talvez, ao olharmos aos olhos naturais, não pareça ser grandes homens ou grandes mulheres, mas tenha sempre um olhar profético, né? Que de fato Deus levantou esses valentes de Davi, também vai levantar os valentes de cada um aqui, em nome do Senhor Jesus, que vão juntos fazer a obra que o Senhor tem para a vida de vocês, para aquilo que Deus tem para fazer na vida de vocês, em nome do Senhor Jesus. Quantos creem, diga amém. Esses são os valentes. Depois eu vou falar dos feitos dos valentes em outra ministração. Mas eu gostaria de, então, compartilhar ainda sobre a atitude de Davi diante da perseguição de Saul. Nós sabemos e já falamos um pouco que Saul quis matar Davi por causa da inveja, porque quando Davi começou a ser levantado dentro do reino de Saul, as mulheres gritaram: olha, Saul venceu milhares, mas Davi venceu os 10 milhares. Naquele momento, então, a inveja tomou conta e a partir de então ele começa a querer matar literalmente Davi. E Davi foge. Mas depois que ele foge, começa então uma caça a Davi. Como se fosse realmente um caçador em busca da sua presa. E aí nós vemos a atitude. Por quê? Porque é um teste, presta atenção, é um teste o sucesso do liderado para o líder. É um teste. Quando o líder vê que o liderado está avançando, está crescendo, então se torna um teste para o líder. Mas sabe de uma coisa? O teste também é para quem está sofrendo a perseguição. E o que eu quero compartilhar hoje é o teste daqueles que são perseguidos. E talvez você está me ouvindo aqui, você tem sofrido perseguição. Talvez na vida da igreja, infelizmente, você tem sido perseguido. Talvez até mesmo por sua liderança. Mas eu quero te dizer que, assim como Davi deu a resposta certa, eu tenho certeza que você vai dar a resposta certa diante dessa perseguição, em nome do Senhor Jesus. E eu gostaria então de compartilhar, de ler essa história com você. 1 Samuel, capítulo 24, diz assim, versículo 1. Tendo Saul voltado de perseguir os filisteus, foi-lhe dito: eis que Davi está no deserto de En-Gedi. Tomou então Saul 3.000 homens, escolhidos entre todo Israel, e foi ao encalço de Davi e dos seus homens, porque Davi já está lá com seus 400 homens, nas faldas das penhas das cabras monteses. Chegou a uns currais de ovelhas no caminho, onde havia uma caverna. Entrou nela Saul a aliviar o ventre. Ora, Davi e os seus homens estavam assentados no mais interior da mesma. Uau! Então os homens de Davi lhe disseram: hoje é o dia do qual o Senhor te disse:
eis que te entrego nas mãos o teu inimigo, e far-lhe-ás o que bem te parecer. Levantou-se Davi furtivamente, secretamente, cortou a orla do manto de Saul. Sucedeu, porém, que depois sentiu Davi bater-lhe o coração, por ter cortado a orla do manto de Saul, e disse aos seus homens: o Senhor me guarde, de que eu faça tal coisa ao meu senhor, isso é, que eu estenda a mão contra ele, pois é ungido do Senhor. Com essas palavras, Davi conteve os seus homens, e não lhes permitiu que se levantassem contra Saul. Retirando-se Saul da caverna, prosseguiu o teu caminho. Ou seja, Davi tinha a oportunidade de matar Saul, mas não fez. Ele poderia se tornar rei na sua própria força, na força humana, tomar, usurpar a posição do outro, com as suas próprias mãos, mas ele não fez. Ele temeu fazer isso contra o ungido do Senhor. Ele reconheceu que ele estava debaixo de uma liderança, e que essa liderança é constituída por Deus. Então é muito sério quando você começa a criticar, a falar mal da sua liderança, mesmo quando a sua liderança te dá ocasião para isso. Porque, de fato, Saul tinha ido à caça de Davi. É fato que o líder errou. É fato que Saul estava errando. Mas a resposta de Davi foi o que fez toda a diferença. E são as nossas respostas no momento da perseguição é que vão nos levar a posições mais altas. É o nosso coração de responder de maneira correta, de não tratar da mesma medida, de pagar o mal com o bem, é que vai nos levar a outra posição espiritual em Deus. Isso vai acontecer com você, se você der a resposta certa. Ore para o Senhor, para que o Senhor te ajude, mesmo em momentos em que você é perseguido. E olha o que a Bíblia então diz. Depois que Saul saiu da caverna, depois também Davi se levantou e, saindo da caverna, gritou a Saul dizendo: ó rei, meu senhor. Olhando Saul para trás, inclinou-se Davi e fez-lhe reverência, com o rosto em terra. Disse Davi a Saul: por que dás tu ouvidos às palavras dos homens que dizem: Davi procura fazer-te mal? Os teus próprios olhos viram hoje que o Senhor te pôs em minhas mãos nesta caverna, e alguns disseram que eu te matasse. E foi isso mesmo. Outros estavam: não, o que é isso? Você tem que tomar alguma atitude. Olha só, essa é a sua oportunidade. Porém, a minha mão te poupou, porque disse: não estenderei a mão contra o meu Senhor, pois é ungido de Deus. Olha, pois, meu pai, vê aqui a orla do teu manto na minha mão. No fato de haver eu cortado a orla do teu manto, sem te matar, reconhece e vê que não há em mim nem mal, nem rebeldia, e não pequei contra ti, ainda que andas à caça da minha vida para me atirares. Uau! Não quer dizer que Davi não falou algo, mas ele só mostrou que poderia ter feito, mas não fez. E ele mostra que não era rebelde, que não estava em busca de fazer o mal contra Saul. E aí então olha o que Saul reconhece. Versículo 16. Tendo Davi acabado de falar a Saul todas essas palavras, disse Saul: é isto a tua voz, meu filho Davi? E chorou Saul em voz alta. Disse a Davi: mais justo és do que eu, pois tu me recompensaste com bem, e eu te paguei com mal. Uau! Mostraste hoje que me fizeste bem, pois o Senhor me havia posto em tuas mãos, e tu me não mataste. Porque quem há que me encontrando o inimigo, o deixa ir por bom caminho? O Senhor, pois, te pague com bem, pelo que hoje me fez. Agora, pois, tenho certeza de que serás rei, e de que o reino de Israel há de ser firme na tua mão. Uau! Portanto, jura-me pelo Senhor, que não eliminarás a minha descendência, nem desfará o meu nome na casa de meu pai. Então jurou Davi a Saul, e esse foi para sua casa. Porém Davi e os seus homens subiram ao lugar seguro. Olha que atitude nobre.
atitude nobre de Davi, mas olha como Saul declarou, como Saul reconheceu, como Saul viu que realmente havia nobreza em Davi, como Davi havia sido de fato ungido e levantado para ser rei. Quando você tem uma atitude nobre, até as pessoas insensatas vão acabar em algum momento reconhecendo a sua nobreza. Então, diante das circunstâncias em que você pode tratar o mal com mal, faça diferente. Trate o mal com bem. Honre a sua liderança. Guarde a sua liderança. Proteja a sua liderança. Em nome do Senhor Jesus. E você vai ver o levantar de Deus na sua vida. E deixa que Deus trabalhe na sua liderança, que vai trabalhar em seu favor. Com certeza, se há injustiça, se está tendo coisas que não convém, que não são certas, saiba que no tempo certo o Senhor vai te levantar, vai te exaltar, vai te colocar numa posição de destaque em nome do Senhor Jesus. Que você entenda essa palavra. Mas sabe o que aconteceu? Algo parecido novamente. Infelizmente, Saul vem à caça novamente de Davi. Isso já no capítulo 26. E olha o que a palavra de Deus diz, versículo 1 ao 3. Vieram os zifeus a Saul, a Gibeá, e disseram: não se acha Davi escondido no outeiro de Aquila, defronte a Gesimon? Então Saul se levantou e desceu ao deserto de Zif, e com ele 3.000 homens escolhidos de Israel a buscar Davi. Acampou Saul no outeiro de Aquila, defronte a Gesimon, junto ao caminho, porém Davi ficou no deserto, e sabendo que Saul vinha para ali à sua procura. E eles então descobriram onde Saul estava, e à noite foram até lá. E olha o que a Bíblia diz, versículo 7. Vieram, pois, a Davi e a Abissai de noite ao povo, e eis que Saul estava deitado, dormindo no acampamento, e a sua lança fincada na terra, a sua cabeceira. Abner e o povo estavam deitados ao redor dele, estavam dormindo, todos do exército estavam dormindo. Então disse Abissai a Davi: Deus te entregou hoje nas mãos do teu inimigo, deixa-me, pois, agora encravá-lo com a lança no chão, e de um só golpe não será preciso segundo. Davi, porém, respondeu a Abissai: não mates, pois quem haverá de estender a mão contra o ungido do Senhor e fique inocente? Uau! Acrescentou Davi: tão certo como vive o Senhor, este o ferirá, ou o seu dia chegará em que morra, ou em que, descendo a batalha, seja morto. O Senhor me guarde de que eu estenda a mão contra o ungido. Segunda vez. Agora, porém, toma a lança que está na tua cabeceira e a bilha da água, e vamos-nos. Tomou, pois, Davi a lança e a bilha da água da cabeceira de Saul, e foram-se. Ninguém o viu, nem o soube, nem se despertou, pois todos dormiam, porquanto da parte do Senhor lhe havia caído profundo sono. E aí então, do outro lado já, mais distante, no outro lugar mais seguro, então eles gritam até eles, inclusive para Abner, que era um comandante ali de Saul, que deveria guardá-lo. E então, olha só o que nós vemos aqui no versículo 16. Não é bom isso que fizeste, tão certo como vive o Senhor, devias morrer, vós que não guardaste o vosso Senhor, ungido do Senhor. Vede agora onde está a lança do rei e a bilha da água que tinha a sua cabeceira. Então reconheceu Saul a voz de Davi e disse: não é a tua voz, meu filho Davi? Respondeu Davi: sim, a minha, ó rei, meu senhor. Disse mais: por que persegues o meu senhor, assim seu servo? Pois que fiz eu? E que maldade se acha nas minhas mãos? Versículo 21. Então disse Saul: pequei. Volta, meu filho Davi, pois não tornarei a fazer-te mal, porque foi hoje preciosa a minha vida aos teus olhos. Eis que tenho procedido como louco e errado excessivamente. Davi então respondeu e disse: eis aqui a lança, ó rei, vem aqui um dos seus moços e leve-a. Pague, porém, o Senhor a cada um a sua injustiça e a sua lealdade, pois o Senhor te havia entregado hoje nas minhas mãos, porém eu não quis estendê-las contra o ungido do Senhor. Assim como foi a tua vida hoje de muita estima aos meus olhos, assim também seja a minha aos olhos do Senhor, e ele me livre de toda tribulação. Então Saul disse a Davi:
Bendito sejas tu, meu filho Davi, pois grandes coisas farás, e de fato prevalecerás. Então Davi continuou o seu caminho, e Saul voltou para o seu lugar. Aqui foi a segunda vez que Davi poderia ter pago o mal com o mal, mas ele poupou a vida de Saul. Você sabe que nós possamos ter nobreza diante das perseguições que nós sofremos, de lideranças que não estão nos vendo ou reconhecendo que nosso desejo é abençoar, nosso desejo é servir, nosso desejo é poder cooperar, e às vezes se levantam, porque existem pressões espirituais, existem resistências espirituais. Às vezes líderes não conseguem ver que Deus está nos levantando, e aí nós podemos cair no erro de atacar, de contra-atacar, de ferir, de magoar, de matar, não literalmente, mas com palavras, falar mal, criticar, zombar, depreciar. Tudo isso faz parte de um coração também contaminado. Mas nós devemos ser nobres. E diante das circunstâncias que nós passamos, de crises de relacionamento com liderança, nós devemos ter um coração como de Davi, um coração para não tocar no ungido do Senhor, para reconhecer que Deus levanta pessoas, para reconhecer que Deus coloca pessoas no nosso caminho e que nós devemos sim realmente respeitá-los no tempo em que Deus os coloca nessa posição de autoridade sobre as nossas vidas, em nome do Senhor Jesus. Agora, Davi não ficou lá no palácio, é verdade, entende? Por quê? Porque ele iria morrer. Então, às vezes, certas atitudes têm que ser tomadas também. Claro, tudo com sabedoria, tudo debaixo da direção do Senhor. Mas a atitude de Davi não foi matar Saul, foi poupar Saul. Foi pagar o mal de Saul com o bem. Entende? Então, que nós sejamos assim também, com um coração realmente amoroso, perdoador, para que a gente possa realmente esperar que Deus mesmo, no seu tempo, nos levante, no seu tempo, nos coloque nas posições que Ele tem para nós. Apenas descansamos e esperamos no tempo certo, na hora certa, e foi o que aconteceu. Nós sabemos que nós vamos depois, claro, compartilhar essas histórias. Nós sabemos que lá na frente Saul morre, Davi então é estabelecido rei, uma parte, né, de Israel, e depois todo Israel. Então nós vemos ele depois reinando e sendo uma grande bênção. Então veja, o seu tempo vai chegar, a sua hora vai chegar, o seu momento de estar naquela posição que Deus falou com você vai chegar. Apenas permaneça, apenas responda certo diante dos processos, das situações que nós passamos na vida, com líderes, como liderados, em nome do Senhor Jesus, e no tempo certo, Deus vai nos levantar. Deus vai nos colocar na posição que Ele tem para nós. Então, e se é nossa também, você não precisa ocupar na sua própria força. Apenas espere que Ele fará. E Ele fará grandes coisas na sua vida, na sua história, na sua casa, em nome de Jesus. Mas lembre-se, Deus também vai colocar os seus valentes ao seu redor, perto de você. Talvez homens em apertos, endividados, amargurados, mas são com esses que Deus vai fazer uma grande obra, e com certeza você vai ver coisas grandes que Deus tem para fazer na sua vida, na sua história, na sua família, em nome de Jesus. Amém? Deixa eu orar por você, deixa eu liberar uma palavra de vida, em nome do Senhor Jesus. Pai, nessa hora eu quero colocar diante do Senhor a vida dos meus irmãos e declarar que eles são benditos, eles são abençoados, Pai, e eles são esses valentes do Senhor, que tem uma missão nessa terra, de fazer a tua vontade, estabelecer o teu reino nessa terra. Pai, em nome de Jesus, eu oro para que o Senhor possa capacitá-los cada dia, o Senhor possa fortalecê-los. Pai, traz ali o ânimo para aqueles que estão abatidos. Traz, Senhor, a fé de que a dívida já foi paga e que agora eles são livres do diabo, de toda e qualquer condenação, acusação, em nome de Jesus, e que na cruz eles foram restaurados, curados, eles são transformados, a sua alma é transformada, em nome do Senhor Jesus. Eu oro pelos meus irmãos,
na certeza de que o Senhor tem coisas boas para eles, na certeza de que o Senhor pode fazer coisas extraordinárias na vida deles. Senhor, que eles possam também dar respostas certas diante de perseguições, diante de situações em que eles estão sendo perseguidos. O Senhor possa realmente fazer o extraordinário em o nome do Senhor Jesus, que a tua mão de poder esteja sobre a vida deles e que eles possam responder da melhor maneira em o nome do Senhor Jesus, de uma maneira nobre, como o Senhor quer que eles respondam à liderança deles, a perseguições que eles têm enfrentado. Pai, em nome do Senhor Jesus, eu quero declarar que eles são benditos, vão ter um dia muito abençoado, cheio do Espírito, cheio da unção, cheio da graça de Deus. A mão do Senhor é sobre a vida deles, em o nome do Senhor Jesus. Amém e amém e amém. Aleluia. Receba essa palavra no seu coração. Eu espero que Deus tenha falado com você. E lembra, a palavra de Deus, ela é como um remédio. Ela cura. Mas a palavra de Deus também é como uma vitamina que guarda, que protege de coisas. E que vão te fazer, Deus mesmo vai te fazer lembrar dessas palavras que você está ouvindo. Não é? Aqui, em momentos em que você vai ter que dar resposta diante de perseguições que você vai sofrer e que a gente sofre na vida, e que nesse momento você vai lembrar dessa palavra. O Espírito Santo vai lembrar. Então o que vocês estão fazendo aqui agora é sendo semeado pela palavra. Vai produzir muito fruto. Fruto abundante. Em nome de Jesus. E não deixe de orar por mim, pela minha casa. Né? Eu fico muito grato quando você abençoa, quando você libera palavras de bênção sobre a minha vida. Eu recebo, né? Minha família recebe. E isso é uma grande bênção. E não deixe de compartilhar aquilo que você tem recebido aqui. Lembrando que essas palavras têm ficado gravadas no YouTube. Né? Você pode depois ouvi-la novamente ou passar para alguém. Então, isso tem sido uma grande bênção. Se você não se inscreveu ainda, se inscreva no nosso canal, tá bom? E para que você sempre tenha essas palavras à sua disposição, em nome do Senhor Jesus. Amém? Que Deus abençoe vocês ricamente, abundantemente. Tenha um dia cheio do Espírito. Em nome de Jesus, lembrando que você é um valente do Senhor, preparado para a batalha, e você vai ver os grandes milagres, grandes feitos de Deus através da sua vida, em nome de Jesus. Amo vocês.